Mano, como eu só vou gravar, gente, né? Como eu vou postar esse vídeo só na sexta-feira, eu vou deixar programado pra postar na sexta, né? Como só vai ter vídeos de sexta de terror, então vou deixar programado aqui, né? A gente vai assistir, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente vai assistir momentos perturbadores transmitidos ao vivo, né? Lives. E vamos embora. Eu vou deixar o canal do Arquivo Obscuro aí na descrição. Confira lá. Ele traz vídeos de terror, né? E também acidentes e etc, né? E outros vídeos mais assim obscuros, mais voltado pro sobrenatural, mais voltado por esse lado, o mundo espiritual. Mas embora a gente é isso, né? E vamos soltar esse play aqui, tá ligado, meu parceiro? Vamos. Ripley é um streamer russo conhecido por um histórico extremamente controverso. Suas transmissões raramente envolviam jogos ou conversas comuns. Na maior conversa parte do tempo, no dia a seu dia, né? Do dia a dia que ele faz. Encenações humilhantes e atos imorais realizados ao lado de um grupo de amigos, quase sempre sob o efeito de álcool ou droga. Aí já não pega assim, muito bem pro lado do streamer, né, mano? Comportamentos altamente abusivos, mantendo uma postura agressiva, manipuladora e cruel, e explorando pessoas vulneráveis em nome do entretenimento. Que isso, velho? Em uma das situações mais perturbadoras, ele fez amizade com um homem com deficiência e passou a utilizá-lo nas transmissões como um verdadeiro saco de pancadas humano. Aí o cara doavam dinheiro pedindo que Stas o humilhasse, e ele aceitava quase todo tipo de violência, desde agressões físicas até pedidos extremos, como obrigá-lo a beber óleo ou tatuar nomes de espectadores no próprio rosto. No entanto, nenhuma relação expôs tanto esse padrão de violência quanto a que ele mantinha com sua namorada, uma moça chamada Valentina. O relacionamento deles era abertamente abusivo. Os dois apareciam trocando gestos de afeto em alguns raros momentos, mas na próxima é só soco, vezes, bate, Valentina vira. Era empurrada, agredida, jogada no chão. O cara tá tão alcoolizado, né? Tá bebendo tanto. Particularmente chocante, Valentina parece agonizando ao fundo depois de ser atingida propositalmente com um spray de pimenta, enquanto o namorado continua conversando normalmente com o chat, como se nada estivesse acontecendo. Com o tempo, as punições impostas a ela se tornaram cada vez mais graves. Em uma das transmissões, Stas aceitou uma doação que ultrapassava qualquer limite visto até então. Um espectador pagou $1000 para que ele, de alguma maneira, causasse dor à Valentina e a colocasse para fora do apartamento em meio ao frio intenso. O cara aceitou, né? Basicamente é isso, né? Ele aceitou o dinheiro. Grávida. Nossa, mano. É russo. É russo, mano. Mesmo assim, Stas afirmou que precisava do dinheiro e, ignorando todos os pedidos de misericórdia vindos da namorada, ele a empurrou para a varanda, trancou a porta e a deixou presa do lado de fora, com temperaturas que chegavam a 8 graus negativos. Valentina vestia apenas roupas íntimas e até tentou pegar um casaco, mas ele não deixou. O cara tá tão paranoico, né, mano? Olha isso. Olha que o dinheiro não faz, né, mano? Do apartamento, até que de repente pararam. Quando o streamer finalmente foi verificar como ela estava, encontrou Valentina inconsciente, já em estado de congelamento. É, né? A fama subiu pela cabeça, né? A transmissão mostra ele carregando o corpo para dentro e chamando os paramédicos. Em um determinado momento,
O homem chega a chorar dizendo não sentir batimentos cardíacos. Tudo isso enquanto continuava falando com o chat. Cara, eu Mesmo parava a após chegada transmissão das e via, né? autoridades, ele manteve a live ativa, motivado por espectadores que prometiam doar mais dinheiro para ver o desfecho do que havia acontecido. A autópsia revelaria depois que Valentina não morreu de hipotermia, mas sim em decorrência de múltiplos traumas contundentes na cabeça, causados por Stas pouco antes dela ser trancada na varanda. O trágico evento ocorreu Aí em ele dezembro foi pra de cadeia, né? 2020, e em abril de 2021, Stas Ripley foi condenado a 6 anos de prisão, após ser considerado culpado pela morte decorrente de negligência. O caso se tornou um dos exemplos mais extremos da crueldade humana, alimentada pela ganância doentia por audiência e dinheiro. É foda, velho. Only one E após o soon. fim do relacionamento de Blade, Willie começou a namorar a sua ex-namorada. Em vez de gerar conflito, os dois acabaram se aproximando. Willie foi convidado para uma casa de criadores de conteúdo, onde participaria de uma transmissão organizada por outro streamer, Tone IRL. Tony RR. O início da live parecia normal. É, eles Povos, estão passeios e saindo, né? conversas Estão descontraídas. Fora das fazendo câmeras, porém, os outros criadores de daily vlog, conteúdo né? começaram Só a que em live. incentivá-lo a beber, mesmo após ele avisar que estava medicado e que não podia consumir bebidas alcoólicas em excesso. Cara, é. Mesmo assim, o Tomar aviso foi remédio e ignorado. beber Willie passou a não ser dá, não. constantemente servido com bebidas, e à medida que se embriagava, sua capacidade de julgamento se deteriorava. Em pouco tempo, mal conseguia formar frases completas e precisava se apoiar na parede atrás dele para ficar de pé. Qualquer pessoa minimamente responsável teria chamado ajuda médica naquele momento, ou pelo menos Ele vai cair, aquela ó. atividade. Mas ao invés disso, os participantes começaram a zombar dele. Riam, batiam em seu rosto, faziam piadas enquanto ele cambaleava. Mesmo após uma queda violenta no chão, o grupo continuou praticando as mesmas brincadeiras de Cara, mau gosto. isso é bullying, hein? Hello, Fazendo wait, bullying, wait, wait, mano. wait. Hello, I am Willie. I stole back from Blade. Blah, 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 blah. Em vez de se preocuparem com o estado de saúde dele, os demais seguiram com os abusos e humilhações, desenhando uma maquiagem de palhaço em seu rosto com tinta permanente. Em meio às risadas, chegaram a considerar empurrá-lo escada abaixo, incentivados por uma doação de $1.000 sugerida por um espectador. Content king forever. A ganância. I have a 1,000 to roll Willie down the stairs. You could be the content king forever. I'm doing I it. have a 1,000 to roll Willie down the Hold on, stairs. hold on, hold on. You could be the king. Send if you send it first, I'll do it. I mean, I'm Ele vai thinking about fazer it. isso mesmo, I don't velho. think it'll kill him. Mano, não faça He's isso, drunk, he's cara. limp. He'll brace his own fall. Não faça isso, cara. A Você tá estragando sua imagem, velho. Somente quando Willie começou a tossir e expelir um tipo de líquido é que alguém decidiu chamar uma ambulância. Chamada essa que foi cancelada pouco tempo depois, sob a suposição de que a situação já estava sob controle. O socorro só foi acionado novamente após pressão direta dos seguidores. Mesmo assim, Tony manteve a transmissão ligada, filmando Willie sendo levado pelos paramédicos e comemorando recordes de audiência minutos depois. É, a fama subiu pela cabeça, né, mano? Yeah, I turned it on. I'll show you. It's turned off. Look. There's nothing recorded. O cara ficou tão entretido com o dinheiro, com a fama, querendo visualização logo. É que deu. Go, boys. I love y'all, man. Thank you so much for all the support. Nos dias seguintes, Willie chegou a se recuperar temporariamente no hospital e sua namorada afirmou que naquele momento ele estava bem e inclusive assistindo algumas transmissões diretamente da UTI. No entanto, alguns relatos indicam que após receber uma substância inadequada enquanto ainda estava internado, seu quadro de saúde piorou drasticamente, seu organismo colapsou e ele não resistiu ao episódio.
Cara, esses negócios aí, mano. Em janeiro de 1998, Tomoaki Hamatsu, conhecido Tomoaki como Nasubi, Hamatsu. era um comediante japonês em início de carreira, procurando qualquer oportunidade para se destacar, ganhar visibilidade e conseguir se sustentar. Nesse contexto, ele venceu um concurso para participar de um programa de televisão chamado Susuno Denpa Shonen. Que é? Susuno Inicialmente, Denpa- sem mais detalhes, a proposta incluía um desafio de resistência, com chance elevada de fama e um prêmio financeiro significativo no final. Mas na prática, Nasubi não fazia ideia do que estava prestes a vivenciar. Logo no início do programa, ele foi levado a um pequeno cômodo completamente vazio, sem cama, comida, eletrodomésticos básicos ou qualquer tipo de conforto. Dentro do quarto, havia apenas uma mesa, algumas canetas, E um envelopes telefone. e uma grande pilha de revistas comerciais. Antes mesmo de receber as regras Eu acho que ele vai completas, ficar Nasubi louco foi aí, né, instruído a mano? tirar todas as roupas e a partir daquele momento deveria permanecer completamente nu durante todo o desafio. As regras eram rígidas. Exceto por água, ele não receberia absolutamente nada de forma direta. Para comer, precisava ganhar comida em um sorteio. Para se aquecer, precisava ganhar as roupas. Para ter alguns itens básicos de higiene, Ele vai ficar precisava louco ali, velho. conquistá-los da mesma maneira. Vai Sua ficando única louco ali. missão era preencher fichas e formulários de promoções, sorteios encontrados nas revistas comerciais. Ele vai disponibilizadas e ficar louco enviá-los ali, pelo mano. correio. O valor de cada prêmio recebido, caso fosse selecionado, seria somado e ele só poderia deixar o quarto quando acumulasse o equivalente a 1 milhão de ienes. O que Nasubi não sabia ou não compreendeu plenamente naquele momento era que todo o processo estava sendo transmitido ao vivo, registrando em tempo real a degradação física e psicológica de uma pessoa isolada. Nos primeiros meses, os resultados foram quase inexistentes. Nasubi chegou a preencher cerca de 600 mil inscrições em apenas um mês, sem receber praticamente nada em troca. O comediante passou por longos Ele vai períodos em ficar estado louco de ali, fome velho. severa e chegou a sobreviver por dias comendo apenas pequenas porções de fibra alimentar que havia conseguido conquistar. Quando finalmente vencia algum prêmio, por menor que fosse, reagia com entusiasmo exagerado, dançando e sorrindo para a câmera. Uma resposta que, embora parecesse espontânea, Ah, o olho dele já tá ajudava a virando manter já, o mano. interesse do público e, consequentemente, a audiência do programa. Com o passar dos meses, alguns prêmios começaram a chegar com mais frequência. Nem todos eram úteis para sua sobrevivência. Nasubi ganhou, por exemplo, um console de bicicleta. videogame, pneus de carro e outros itens de valor comercial, mas inúteis dentro daquele quarto. Ainda assim, esses prêmios Aí tá contavam ficando. para o valor total O cabelo exigido, dele já. o que mantinha o desafio em andamento. Cara, ele vai ficar quanto? Após Um cerca ano de ali? 6 Será? meses, Nasubi havia alcançado apenas metade da meta. Durante esse período, sofreu perda de peso considerável, fragilidade física e sinais claros de desgaste mental. Em um dos momentos mais críticos, passou quase uma semana inteira sem receber nenhum prêmio, consumindo tudo o que havia estocado e entrando novamente em estado de desnutrição. Mesmo assim, os produtores se recusaram a encerrar o desafio ou fornecer ajuda Cara, direta. aí é foda, né, mano? Depois de 335 dias de isolamento, o rapaz finalmente atingiu o valor de 1 milhão de ienes. Convencido de que o desafio havia chegado ao fim, ele foi informado de que receberia sua recompensa e, pela primeira vez em quase um ano, deixou o quarto com os olhos cobertos, sem saber para onde estava sendo levado. No entanto, ao invés de ser libertado, ele foi conduzido a outro combo idêntico, com novas revistas e novos envelopes. Os produtores decidiram prolongar o experimento. Nasubi havia conquistado a audiência através de sua perseverança e carisma. O reality havia se tornado um dos programas de desafio mais Tudo pela assistidos fama, e né, mano? rentáveis em todo o país. De Tudo volta pra. ao programa, agora o participante Assim, tudo pra ver a pessoa desgastada mentalmente, fisicamente. Para as pessoas terem entretenimento, né?
Couch deveria ganhar prêmios suficientes para pagar uma passagem de volta para casa. Mesmo O cara já tá visivelmente desgastado abalado, mentalmente, Nasub fisicamente. decidiu continuar e Ah, conseguiu cumprir a nova exigência em cerca de 2 Já não meses. tem mais Ainda assim, a saúde cada dele. vez que alcançava o objetivo, surgia uma nova condição imposta pela produção. A sensação era de que aquela tortura nunca iria terminar. Quando Nasub finalmente conseguiu embarcar para casa, após quase 15 meses de manipulação e abuso explícito, ele foi conduzido novamente, vendado para um local desconhecido. Ao retirar a venda, De percebeu novo. que havia sido colocado em um terceiro quarto, mais uma vez, sem instruções. Quase imediatamente, ele começou a tirar as roupas. Já havia interiorizado o trauma. As roupas não pareciam Cara, naturais e ele já estava O condicionado problema àquela psicológico dele já foi a. no entanto, essa foi apenas a última piada cruel ao qual ele foi terrivelmente Já foi. submetido. Desgastou O quarto ele estava, mentalmente, na verdade, né? situado dentro de um programa de auditório. Do lado de fora, uma plateia enorme aguardava Nasub para surpreendê-lo e comemorar sua vitória. Em uma cena absolutamente desconcertante, as paredes do quarto se abriram e revelaram a plateia ao vivo. O público eufórico aplaudia e comemorava, enquanto Nasub permanecia imóvel, visivelmente desnorteado. Seu rosto revelava choque, confusão e medo. A exposição final deixava claro que seu sofrimento havia sido conduzido e explorado deliberadamente pelos produtores. Cara, aí Embora é não tenha complicado, adquirido né, sequelas mano? físicas permanentes, o caso se consolidou como um dos exemplos mais extremos de abuso psicológicos já exibidos na televisão japonesa. Anos depois, o programa foi duramente criticado e acabou cancelado, à medida que o debate sobre os limites éticos do entretenimento ganhou força no país. O que começou como uma chance de ascensão profissional terminou como um terrível experimento público de privação, isolamento e sofrimento humano, tratado como espetáculo. Cara, é impressionante, velho. Em 7 de Como- setembro como de tem 2024, pessoas um homem de de- 32 dessa anos, maneira, identificado dessa como forma, né, Joseph mano? Couch, abriu fogo contra veículos que trafegavam pela rodovia I-75, Explorando nas as proximidades outras, de Londres, no fazendo estado do bullying com as outras. No total, Explorando 12 a carros foram men- atingidos o mental e das várias pessoas, né? ficaram feridas, mas por sorte, ninguém morreu no ataque. Quando as autoridades chegaram ao local, Couch já havia fugido em direção à mata que ficava às margens da rodovia. A investigação passou então para um cenário muito mais complexo. A busca se concentrou na região da Floresta Nacional Daniel Boone, com bloqueios de estradas, ampliação do perímetro e a constante incerteza sobre onde ele poderia estar. Enquanto o cerco se intensificava, novos detalhes vieram à tona. Couch havia servido no exército americano de 2013 a 2016 e em 2019 foi dispensado por ter desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático. Ele também já tinha passagens pela polícia, histórico de instabilidade mental e pouco antes do ataque havia enviado mensagens que chamaram a atenção dos investigadores. Os textos soavam como um aviso claro de suas intenções e do que poderia acontecer caso fosse confrontado. No entanto, a busca pelo criminoso não estava progredindo da maneira esperada. The search for the suspected highway A busca gunman, pela Joseph tirada Couch, da intensifies as law rodovia, enforcement has expanded its search efforts. State police say they A are polícia extending estadual afirma their que search está deeper into the Daniel Boone National estudando. Forest as the manhunt for Couch enters day 7. Com poucos avanços e a pressão crescente da opinião pública, as London. autoridades anunciaram uma recompensa de $35 mil por informações que levassem à sua localização. Foi nesse momento que o caso tomou um rumo inesperado. Um casal da região, Fred e Sheila McCoy, Fred. decidiu agir por conta própria. Ah, Conhecedores não, convictos daquela área, não é, eles não resolveram faça entrar isso, na mano. mata e registrar a busca particular em vídeos e transmissões ao vivo na plataforma. $35,000. 35 mil Little piece of money. dólares ou ienes ou We're hoping he finds us. dólares, né? Couch guy, Joseph Couch. Durante uma das expedições, algo chamou a atenção do casal.
Urubus circulavam repetidamente sobre um ponto específico da floresta. O que Ele estava morto possivelmente lá já, indicava né? a presença de alguma carniça próxima dali. Seguindo aquela direção, apenas 30 minutos depois, o casal conseguiu encontrar o que tanto procurava. O corpo do... You found him? Oh, my Lanta. I'm coming. Oh, my Lanta, you found him? Você encontrou... Oh, my Lanta. As Ele tá em- autoridades foram ele tá em acionadas decomposição, imediatamente. mano. E pouco tempo depois, a confirmação veio por meio de exames de DNA extraído de fragmentos ósseos. O corpo decomposto era, de fato, de Joseph Count. A autópsia indicou que ele realmente havia seguido seu plano original, mencionado nas mensagens de texto. Após 13 dias de buscas, o mistério do atirador da I-75 finalmente chegou ao fim, encerrando aquela verdadeira caça humana e aliviando o clima geral de medo e insegurança que pairava sobre as estradas e trilhas da cidade.